Incidente em Antares, de Érico Veríssimo. Por que Incidente em Antares não foi censurado? Porque o livro Incidente em Antares, que foi publicado em 1971, não foi censurado. Já que o livro Incidente em Antares está falando de uma cidade fictícia e a história se passa em 1963. O livro está dividido em duas partes. A primeira parte é a criação e o desenvolvimento de Antares. E a segunda parte é o incidente. Eu vou começar pela segunda parte e depois a gente vai para a primeira parte. Então, a segunda parte. Então, em 1963, 12 de dezembro de 1963, acontece um movimento de greve intenso. Os coveiros se negam a enterrar os mortos. Os mortos-vivos começam a contar a corrupção, casos de adultério, violência policial e uma crítica ao regime totalitário. Isso é realismo fantástico. O que é realismo fantástico? São temas sobrenaturais que falam da realidade. Então, os mortos vão sair pela cidade e vão botar a boca no trombone. 12 de dezembro de 1963. Alguns meses antes do golpe militar. Quem são os 7 mortos? Os 7 mortos são a matriarca Quitéria Campo Largo, que os herdeiros estão brigando pelos bens dela, o João da Paz, que é um operário, que morre vítima de tortura na delegacia, e o médico diz que foi traumatismo craniano, foi uma outra doença, não foi tortura militar. O pianista, que morre de depressão, né, se mata, Minandro. A Herotildes é uma prostituta que morre de tuberculose porque não tem dinheiro para pagar o tratamento. O Barcelona, que é um sapateiro anarquista, que morre de aneurisma. O Cícero, que é um advogado, que encobre todas as falcatruas lá da cidade de Antares. E o 7º é o Pudim de Cachaça, que morre envenenado pela mulher. Então, por que o incidente de Antares não foi censurado? Primeiro, porque é uma cidade fictícia, Antares, e porque os personagens são mortos. São mortos que caminham pela cidade, que tem cheiro ruim, que estão em decomposição, mas não aparecem em fotografia. Como que eles vão ser punidos se eles são mortos? Mas eles falam da realidade do Brasil de 1971. 13 de dezembro de 1968, que saiu o AI-5, 13 de dezembro é o dia que os mortos põem a boca no trombone e fala de todos os podres do Brasil e de Antares. Certo? Bem, qual é a primeira parte da história? A primeira parte da história vai falar de uma cidade fictícia chamada Antares, que é próxima da Argentina, próxima de São Borja. O Érico Veríssimo é de Cruz Alta, tá? Aqui nessa região do Rio Grande do Sul. Ele vai contar a história nesse livro da família Vacariano e da família Campo Largo. 2 famílias de latifundiários que têm grandes extensões de terra, têm poder político e poder econômico, apoiam a ditadura. Então, ele vai contar, através da história dessas 2 famílias, toda a história do Rio Grande do Sul e a história do Brasil, através dos anos, dos séculos, tá? Essa é a característica de Érico Veríssimo também no Tempo e do Vento. Ele vai contar a história do Brasil, a história do Rio Grande e a história dos personagens entrelaçando. Mas tem uma passagem muito importante que eu quero ler para você, tá? Então, as 2 famílias sempre estão brigando, disputando poder político, poder econômico. Então, chegou naquela cidade fictícia de Antares, um deputado que pede para essas 2 famílias se aliarem, pararem de brigar contra um inimigo comum. Qual é o inimigo comum que está se repetindo? Alguém copiou de Antares. O comunismo. O comunismo é o inimigo comum. Percebeu?
Percebeu como esse inimigo comum volta para juntar as pessoas contra um inimigo maior, ou para uma causa maior. Qual é a causa maior? O deputado quer se candidatar a presidente. Quem é esse deputado? Getúlio Vargas. Sempre nos livros de Érico Veríssimo, ele é crítico. Ele fala que esses grandes latifundiários, eles defendem os interesses deles. Eles ganhavam, na época da luta farroupilha, terra, se eles apoiavam. O povo não ganha nada, certo? Então, Incidente em Antares. Por que o livro Incidente em Antares não foi censurado? Porque os personagens estão mortos, porque a história se passa em 1963, antes do regime militar, e ele usa de realismo político. Eles estão mortos, realismo fantástico, para contar a história do Brasil. Além disso, no lançamento do livro, a Livraria do Globo também usou de esperteza para poder publicar a obra e evitar constrangimento da obra ser retirada de circulação. Então, fica como fato político importante às 5, mas todo o livro é importante. Vale a pena a leitura. Então, ano de publicação, 1971. Entendeu? Por que o incidente em Antares não foi censurado? Qual é o outro motivo do incidente em Antares não ter sido censurado? Dá uma pesquisada, você que é muito mais estudado, dá uma pesquisada e coloca aqui nos comentários quais foram os outros motivos que o incidente em Antares não ter sido censurado. Vamos lá, vamos para a pesquisa e coloca nos comentários, vamos socializar. Você que é professor de história, você que é professor doutor que está assistindo este vídeo, vamos compartilhar conhecimento. Estamos na época da liberdade, não estamos na época da ditadura. Pode falar.